Texto base de hoje é Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 24. Nós vamos aprender com Jesus hoje sobre o mancebo de qualidade. Eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Então nós vamos aprender com Jesus hoje sobre o mancebo de qualidade. Nós vemos aqui que um homem se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus o que ele tem que fazer para ele herdar a vida eterna. Nós vemos aqui que Jesus, respondendo, ele diz para ele que ele tem que guardar os mandamentos. Então nós vemos que daí ele pergunta para Jesus quais mandamentos, né? Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o mancebo fala para Jesus que tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus fala para ele: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Então nós vemos aqui que esse mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. O que nós aprendemos com esse texto hoje com Jesus? Né? Que além de nós guardarmos os mandamentos de Jesus, nós temos que deixar o desapego, nós temos que desapegar das coisas terrenas. Esse homem aqui, ele guardava os mandamentos, mas ele tinha um apego aos seus bens materiais, porque ele era um homem rico. Ele era apegado aos seus bens materiais, que quando Jesus pediu para ele vender tudo que ele tinha, ele se entristeceu, porque ele não tinha coragem de vender tudo e dar aos pobres para seguir Jesus. Então nós aprendemos aqui com Jesus que nós temos que trabalhar o desapego. Não necessariamente que nós temos que vender tudo que nós temos, que nós não podemos ter nada. Não é isso que Jesus quer nos ensinar. Mas Ele quer nos ensinar que nós temos que desapegar das coisas materiais. Além de nós guardarmos os mandamentos, que é não matar, não cometer adultério, não furtar, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a nós mesmos. Além de nós fazermos isso, nós temos que desapegar das coisas terrenas. Por que nós temos que desapegar das coisas terrenas? Que quanto mais nós nos apegamos das coisas terrenas, nós se afastamos da presença de Deus. Nós podemos ter bens materiais, porque não é errado. Não é errado ter as coisas. Quando nós trabalhamos, nós lutamos, nós podemos ter as coisas. Não é errado. O errado é o apego às coisas. Porque nós não podemos se entristecer se nós precisar deixarmos algo para trás. Nós não podemos se entristecer. Nosso coração tem que estar no céu. Nossa mente, nosso coração tem que estar firmado em Deus. Então nós podemos ter as coisas sim, mas não podemos ser apegados a elas. Que nós vemos aqui que esse homem, ele guardava todos os mandamentos desde sua mocidade. Mas ele perguntou para Jesus se faltava mais alguma coisa. E Jesus fala que se ele quer ser perfeito, para ele vender. Porque ele era, além dele fazer tudo certo, mas ele ainda tinha algo que atrapalhava na intimidade dele com Deus, que era o apego a bens materiais. Então nós temos que desapegar a bens materiais. Nós podemos ter, mas não podemos ser apegados. Nós temos que ser apegados nas coisas do céu. Então Jesus fala para esse homem que se ele vender e dar aos pobres, ele terá um tesouro no céu.
porque a riqueza dele está no céu. Então nós vemos que esse mancebo aqui, esse homem, ele se entristeceu, porque ele era um homem muito rico. Então Jesus, aproveitando, ele fala para os seus discípulos que em verdade vos digo que é muito difícil entrar um rico no reino do céu por causa do apego. E Jesus continua: é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa agulha que Jesus se refere aqui não é essa agulha de costura que nós temos, porque se fosse essa agulha de costura, jamais passaria um camelo pelo fundo da agulha. Mas essa agulha que Jesus se refere é uma porta estreita. Que todos os lugares que tem aqueles grandes portões de entrada que ficam abertos durante o dia, durante a noite esses portões são fechados. Geralmente os reinos ele tem umas muralhas em volta do reino. Então tem grandes portões que ficam abertos durante o dia. E à noite, esses portões são fechados. Então ficam essas portas estreitas, abertas durante a noite. Então essas portas são chamadas agulha. E nessas portas é difícil passar um camelo por essa porta. Ele passa, mas passa com muita dificuldade. Então por isso que Jesus dá esse exemplo aqui, ó, no versículo 24. E outra vez vos digo que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, há tão dificuldade de passar o camelo pelaquela porta estreita, porque é uma porta estreita e baixa. Então, o camelo tem que se abaixar para ele poder passar pelaquela porta estreita. Porque Jesus está nos ensinando, porque as pessoas, quando elas têm muitas posses, é difícil elas desapegar das suas posses para seguir a Jesus. Mas nós, mesmo que nós tenhamos riquezas aqui na terra, nós não podemos ser apegados a elas. Nosso coração, nosso tesouro tem que estar guardado no céu. O nosso tesouro tem que estar no céu, nós já aprendemos com Jesus, né? Então nós não podemos ser apegados a coisas terrenas. Para que nós possamos ser perfeitos, assim como Jesus fala aqui no texto, né, para esse jovem. Se quer ser perfeito, né, a gente tem que estar apegado nas coisas de Deus. Quanto mais nós estejamos apegados às coisas do céu, mais próximo de Deus nós estamos. Porque tudo que a gente toma tempo, leva apego para ele afasta a gente da presença de Deus. Então por isso que nós aprendemos nesse texto hoje com Jesus, que nós precisamos, além de guardar os mandamentos, nós precisamos desapegar das coisas e se apegar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, para que nós possamos a cada dia mais se aproximarmos de Deus. E Jesus ele não está falando que é impossível um homem rico entrar no reino dos céus, mas tem mais dificuldade por causa do apego a bens materiais. Nós temos que ser pessoas que têm apego às coisas do céu, apego às coisas de Deus. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto hoje. Que a nossa maior riqueza tem que estar no céu. Nosso maior tesouro tem que estar no céu. Nós temos que ansiar pela volta de Jesus, para que Ele volte a nos resgatar desse mundo. Porque as coisas daqui, nós só somos guardiões das coisas aqui na terra. Porque quando o dia que Jesus voltar a nos resgatar, nós não levaremos nada daqui. Então o nosso tesouro tem que estar no céu. Nós precisamos sempre buscar as coisas do céu. Nós podemos ter as coisas aqui, mas sem apego. O nosso apego tem que estar em Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ensinamento de hoje, que nós vemos que nós temos que trabalhar sempre o desapego dos bens materiais. Nós temos que sempre buscar aprender com o Senhor, com os teus ensinamentos, Senhor. Molda sempre o nosso coração, para que nós possamos sempre viver de acordo com os teus ensinamentos. Guia-nos, Senhor, sempre, para que nós possamos sempre estar ligados na tua palavra, meditando dia após dia na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.